Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Como é bom ter a sua companhia. Todos os dias estamos aqui com um momento devocional novo a partir das 21h30. Hoje estamos estudando o Evangelho de Mateus, chegamos no capítulo 4. Vamos ver aqui aquele momento da tentação de Jesus no deserto. O início da sua jornada ministerial, seus primeiros momentos de pregação, os primeiros discípulos e as curas que ele realizava. Você é nosso convidado, pegue sua Bíblia, vamos ler juntos esse momento tão importante da vida de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. A tentação de Jesus no deserto. O deserto se tornou sinônimo de lugar de provação, de tentação, de tempos difíceis. Toda vez que alguém está passando por um grande momento de tribulação, de dificuldade, comumente diz: estou passando por um deserto. Deserto, um lugar de escassez, um lugar de morte, um lugar de solidão. Para muitas pessoas, o fim da linha, parece que não tem mais esperança, mas o que as Sagradas Escrituras nos mostram é que os desertos, quando têm a presença do Senhor, se tornam verdadeiros oásis. Não é que não iremos passar por provação, não é que não iremos passar por lutas. É que ele se torna, sim, um lugar apenas de passagem. Não é um local de moradia, não é um local de permanência. Qual é o problema de muitos de nós? Entramos no deserto pelos motivos errados. Entramos no deserto, muitas vezes, como consequência dos nossos hábitos. Mas Cristo Jesus, quando foi ao deserto, ele foi conduzido pelo Espírito. E talvez aqui nós tenhamos a chave da vitória que Cristo Jesus obteve ali no deserto. Ele não foi por simplesmente se sentir uma vítima, ele não foi em busca de um isolamento, ele foi guiado, conduzido pelo Espírito ao deserto. Muitas vezes o próprio Deus vai nos colocar em situação de tribulação, de lutas, de dor, momentos de deserto, momentos que olharemos para o lado e não teremos pessoas com quem contar, a não ser o Senhor, aquele que não falta, aquele que a presença é sempre real em nossas vidas. Naquele momento, o Espírito Santo conduz ao deserto e lá ele é tentado. A tentação nunca provém de Deus. A tentação é oriunda do diabo, tentando a gente com aquilo que teoricamente poderia nos seduzir ou nos induzir ao erro. O Deus de nossas almas é aquele que não nos tenta. Muitas vezes ele nos prova. Qual é a diferença então de tentação para provação? A tentação é quando nos é oferecido algo para que nós nos desviemos do caminho, para que eu e você venhamos a pecar. A provação é justamente quando Deus espera tirar de nós aquilo que há de melhor. Não é nos induzindo ao erro, mas sim nos induzindo ao acerto, a viver por fé. Nós não somos provados por Deus com tentações. Nós somos provados por Deus para a obediência, para permanecermos fiéis ao Senhor. Dito isso, começa então a jornada de Jesus sendo tentado. A primeira tentação diz respeito com a alimentação, pois depois de 40 dias e 40 noites de jejum, ele teve fome. E naquele momento de fragilidade, Satanás se aproveita e diz: você não é o filho de Deus? Transforma essas pedras em pães.
E Cristo Jesus vai respondendo cada uma das tentações com a própria palavra, citando textos do Antigo Testamento. E ele diz de uma maneira muito clara que nem só de pão viverá o homem. Sabe, isso nos ensina que mesmo diante das nossas dificuldades, necessidades, até mesmo necessidades fisiológicas, eu e você não podemos abrir mão dos nossos princípios e valores. Nós não precisamos descer num nível tão baixo. Muitas pessoas justificam os seus erros se vitimizando, dizendo que o cenário lhe empurrou para isso. Mas Cristo Jesus nos prova no deserto que nenhuma necessidade física ou fisiológica deveria fazer com que eu e você abrisse mão de tudo aquilo que já conquistamos em Cristo Jesus, dos nossos valores, do nosso caráter, dos nossos princípios. Eu e você não precisamos fazer nada disso, pois entendemos que Deus suprirá as nossas demandas. O texto vai avançando e nos diz que o diabo conduz ele ao alto do templo. E a tentação agora era uma tentação para que ele mostrasse o seu poder. Ele diz: se lance do alto do templo e Deus dará ordem aos seus anjos para que lhe amparem. Mas a resposta dele é muito clara: não tente o Senhor, o teu Deus. Sabe, muitas vezes em busca de vermos coisas sobrenaturais, de vermos a manifestação da glória de Deus, eu e você temos tentado o Senhor. Que isso não precise acontecer na nossa vida. Que eu e você consigamos enxergar o cuidado, a autoridade, o poder de Deus nos mínimos detalhes em nossa vida, pois não faltam livramentos, cura, não falta a presença do Senhor. O texto avança e então Satanás tenta mostrar todo o esplendor e reinos do mundo e oferece aquilo para ele, para que Cristo Jesus se prostre e adore a Satanás. Mas Cristo Jesus não dividia a sua adoração, entendia que apenas o Deus Pai é merecedor de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Sabe, muitas vezes nós nos desviamos em troca de promessas vazias. Satanás, por mais que governe em alguma instância esse mundo em que vivemos, pois jaz no maligno, ele não é o dono, ele não é o Criador. Ele não poderia ofertar isso a Jesus. E muitas vezes eu e você caímos na cilada do inimigo porque damos ouvidos às suas mentiras, às suas promessas vazias. Vale a pena confiar na promessa do Senhor, pois Ele é aquele que promete e cumpre. Ele não é como um homem para que minta, nem como filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, então descanse diante da bênção que é as promessas do Senhor. O texto conclui dizendo que Satanás foge da presença do Senhor e anjos vêm e servem a Jesus. Eu creio do fundo do meu coração que nos momentos mais difíceis da nossa jornada, o Senhor envia os seus anjos para cuidar das nossas vidas. Anjos celestiais e muitas vezes pessoas que são seres angelicais, pessoas que são mensageiras do Senhor, que vêm para nos abençoar e cuidar da nossa vida. Depois do batismo nas águas e agora desta provação, desta tentação no deserto, Cristo Jesus está pronto para iniciar a sua jornada ministerial. Ele começa a pregar. Logo após que João Batista é preso, ele sai daquela região e vai para um novo local. E ali naquele local ele começa a pregar em Cafarnaum, anunciando que aquelas pessoas precisavam se arrepender. Aquele discurso contundente de João Batista agora está nos lábios de Cristo Jesus. Ele começa a chamar os seus discípulos, chama Pedro, Tiago, João. Ele vai chamando cada um desses enquanto está pregando e o texto vai concluir dizendo que ele começa a fazer os sinais miraculosos. Ele cura pessoas, ele expulsa demônios. Cristo Jesus começa a operar o seu poder diante da sua jornada ministerial. E este poder não se restringe ao tempo bíblico. Ainda hoje, Cristo Jesus nos convida a sermos seus discípulos. Ainda hoje, Cristo Jesus brada dizendo: arrependa-se. Ainda hoje, Ele cura, liberta, salva. Eu creio que Cristo Jesus vive e que seu Santo Espírito age no meio de nós. Você crê nisso? Vamos orar ao Senhor. Pai bondoso e querido, te agradecemos porque o Senhor nos assiste nos momentos de tentação e de provação.
Aqueles teus servos e servas que nesta hora estão passando por um deserto, que sejam fortalecidos, encorajados pelo Senhor. Que o Senhor traga livramento, que eles tenham, Pai, as tuas palavras em seus lábios e possam, ó Deus, no nome de Jesus, resistir firmemente às tentações do maligno, mantendo, Senhor, a adoração somente a Ti, os seus princípios e os seus valores. Que os anjos do Senhor possam servir os teus servos que nesse momento estão padecendo, Pai. Ministra sobre eles, traz cura, libertação, desperta o nosso coração para sermos bênção, Deus, na vida uns dos outros. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. É bom ter a sua companhia. Até amanhã às 21h30.